Natal Premiado CDL Chapecó. Lojista, para participar é bem fácil. Inscreva-se gratuitamente no site cdlchapecó.com.br e clique no banner da página inicial do site. Preencha o formulário e pronto! Mas atenção! As inscrições são até dia 5 de novembro. Participe! Natal Premiado CDL Chapecó. Apoio Sicredi. Você ligado com a gente aqui na Chapecó. 100.1, você não está só. Chapecó é 100.1. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia! Bom dia, amigos, bom dia, amigas que nos acompanham pelo rádio, pela internet. É com muita alegria que estamos sempre aqui nos sábados, às 8 horas da manhã, para um programa Hora Espírita, pela Rádio Chapecó, 1330 AM, e a partir de ontem começou a funcionar, agora na frequência também, FM 100.1. O programa Hora Espírita é um programa que está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita 12 URI. E tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudadas, debatidas e compreendidas à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz mais um tema especialmente selecionado nesse mês de outubro, a criança na visão espírita. Nesse mês, nós já falamos de Kardec, o educador e codificador da doutrina, falamos de Maria, essa grande educadora e mãe, e falamos também de Jesus e as crianças. Então, se você perdeu os programas anteriores, busque no canal do YouTube ou na fanpage do Facebook, Hora Espírita Chapecó. Também temos perfil no Instagram e convidamos você a seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de toda a programação. Já estamos ao vivo, então, no Facebook da rádio e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir o programa, ou através do WhatsApp da Rádio Chapecó, 2049 1212. E também, se quiser participar pelo telefone, 2049 1200. E na equipe de trabalho desta manhã, nós contamos com 2 amigos queridos que estão começando no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, o Kleber, da Casa Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Kleber. Muito bom dia, Paula. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. É um prazer imenso estarmos aqui. E o nosso bom dia especial ao Rafa, que vem lá da Casa Bezerra de Menezes. Bom dia, Rafa, seja bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, Kleber. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham. É sempre um grande aprendizado aqui estar. E para mim também, eu sou a Paula, da Casa Espírita Leocádio José Correia, e voltei agora fazendo essa participação com uma saudade desse público querido que nos acompanha todos os sábados. Estamos aí para falar sobre a criança na visão espírita. Mas antes de darmos início à nossa conversa, nós queremos registrar o nosso agradecimento àqueles de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. E também agradecer aos nossos patrocinadores, pelos quais nós pedimos licença para ouvir o recado da Escala Construtora e da Imobiliária Nostra Casa.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos, então, para falar sobre as crianças. E falar das crianças é tão bom. Jesus dedicou especial atenção aos pequeninos. Kardec, o codificador da doutrina, também tinha um cuidado e um carinho muito grande pelas crianças. E no programa de hoje, vamos analisar sob a ótica do Espiritismo a importância da infância, as peculiaridades desta fase da vida e refletir juntos sobre o nosso papel como adultos nas vidas das crianças. Por isso, fique conosco e acompanhe o programa. E para a gente começar, Rafa, tem diferença, né? E tem diversas formas da gente pensar as crianças. Algumas pessoas, quando a gente está conversando, pensam que as crianças são como se fossem folhas em branco, né? Não sabem nada, não têm experiência nenhuma. Mas aí a gente olha as crianças com tanta riqueza, com tanta diversidade, tão diferentes entre si, e a gente começa a pensar, poxa, de onde vem tudo isso, né? Enfim, como que o Espiritismo vê a infância? Como uma folha em branco? De onde vêm essas experiências? Poderia nos ajudar a compreender melhor? Exato, Paula. Então, o que a gente pode dizer, bem claro, que o Espiritismo nos apresenta, é que nossos filhos são espíritos. Espíritos imortais que, como todos nós, criados por Deus, simples e sem o conhecimento, né? Que diante dessas leis divinas, e uma delas a do progresso, estão condicionados à evolução, ao crescimento, ao desenvolvimento, como todos nós, né? E a bondade divina, então, ela não cria seres privilegiados, né? A gente entende que todos esses nossos filhos, esses espíritos, já tiveram as suas outras vidas, as suas caminhadas, e pela bondade infinita, né, que Deus nos concede através da reencarnação, eles e nós colhemos os frutos, né, de nosso plantio, né? Se Jesus nos diz que a cada um segundo as nossas obras, né, a gente então entende que a Deus demos a gratidão por tê-los a nosso lado, de podermos participar do seu desenvolvimento, a gratidão de a Deus nos confiar essas almas e, acima de tudo, a responsabilidade, né? Nós podemos pensar também, Paula, contribuindo um pouquinho com a linha de raciocínio que o Rafa nos apresenta, que as crianças, pela visão da doutrina espírita, elas podem ser entendidas, né, como companheiros de jornada evolutiva, que apresentam-se naquele momento na condição de filhos, né, na condição de seres limitados pelo corpo físico, né, pelos órgãos, enfim, né, em função da sua faixa etária, da sua idade, mas que são espíritos antigos, né, que estão no corpo para mais uma experiência reencarnatória, para dar continuidade ao seu progresso, né, à sua ascensão espiritual, assim como todos nós, né, que passamos pelo período da infância, né. Então, reafirmando aquilo que o Rafael vem nos dizer, né, não são espíritos saídos do forno recentemente, né, não são espíritos criados no ato da concepção, não, né. O que é
infantil, de fato, é o corpo. E a expressão do espírito é limitada, intelectualmente falando, moralmente falando, fisicamente falando, em função do corpo ainda em desenvolvimento. A gente pode dizer, então, que não é criança, está criança, né? É um espírito imortal que está passando pela fase da infância. É aquela expressão, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito vem de sua caminhada evolutiva, né? Sendo criado há muito tempo e caminhando dentro dessa ideia de evolução, de progressão, de crescimento que a todos nós está condicionado. Então não tem essa história de Deus me criando, daí bota aquela... vai botar beleza, vou botar paciência. Sabe aqueles memes que a gente vê na internet? Então não tem essa história de Deus me criando e Deus colocando em mim tendências, né? As tendências que as crianças trazem vêm da onde, então? Pois é, a gente não passa na fila, né, da paciência, na fila da beleza, na fila dos atributos intelecto-morais e físicos, né? Todo o cabedal de conhecimento, de desenvolvimento intelectual, moral, ele é fruto, ele é resultado de sucessivas experiências reencarnatórias, né? Daquilo que nós aprendemos enquanto almas, espíritos encarnados, espíritos vinculados ao corpo, e aquilo que nós aprendemos também na erraticidade, que é o plano espiritual, né? É o intervalo entre uma encarnação e outra encarnação, quando nós, no mundo dos espíritos, também lá progredimos, né? Também lá desenvolvemos as nossas capacidades intelectuais, as nossas capacidades morais, né? Progredimos espiritualmente em ambos os lados. No mundo físico, né, quando estamos então vinculados a um corpo, e também no mundo espiritual, quando nos desligamos desse corpo por ocasião da morte do corpo físico, né, por ocasião da desencarnação. E aí fica, né, a gente entende que esse início, né, esse período de infância, é uma folhinha branca e uma oportunidade para a gente, nesse intuito de auxílio mútuo entre pais que aprendem também com os filhos e nosso compromisso e responsabilidade de auxiliarmos a ele, esse período da infância é de extremamente importância para o espírito imortal, que ele está mais apto a absorver, né, a essas, até pela questão da criança, né, desse início de formação, a formação moral e educação que é tão importante para ele. Então esse período está totalmente propício para a gente tentar inserir neles, no auxílio, né, dessas novas possibilidades, sempre no caminho do bem, no caminho do amor. Então, isso que o Rafa fala agora é tão importante porque, às vezes, tem alguns pais até que se queixam de alguns filhos difíceis, que trazem algumas tendências, enfim. E também a gente pode pensar assim, mas por que? Então, se nós somos espíritos imortais, certo? Como nós estamos estudando na doutrina espírita. Se a gente já traz uma bagagem tão grande, eu brinco porque o Rossandro Klinge, que é um psicólogo espírita, bastante visto nas redes sociais, diz assim, um dia ele também se questionou, poxa, se a gente é um espírito imortal, então por que a gente tem que reencarnar? E toda vez que reencarna tem que passar pela infância, aprender a caminhar de novo, aprender a falar de novo, aprender a ler e escrever, tudo de novo. Não dá pra gente já começar assim um pouco mais adiantado, né, Kleber? Porque se nós somos espíritos imortais, por que a gente tem que sempre passar pela fase da infância? Seria mais fácil, né, encurtar, né, aquilo que dá mais trabalho, né? Nós estamos sempre na procura de tentar burlar os meios pelos quais Deus nos proporciona, né, para o progresso, quando esses meios eles exigem de nós esforço, né? Mas, enfim, o que a gente pode pensar sobre essa necessidade de passar pelo período da infância consta uma questão no Livro dos Espíritos. Esse que é o primeiro livro da codificação espírita, organizado por Allan Kardec, né? É uma das obras básicas da doutrina espírita, um livro de perguntas e respostas. Então, na questão 383, Kardec faz o seguinte questionamento para os espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E a resposta é a seguinte: encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe.
capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, é justamente no período da infância que nós, espíritos reencarnados, somos mais acessíveis à influência daqueles que estão conosco, né, do meio onde nós estamos. E aí o papel indispensável dos pais e das mães, né, dos responsáveis pela criação e pela educação dos filhos, né? A gente sabe, a pedagogia nos apresenta que uma das maneiras do processo pedagógico se edificar em cada um de nós é o processo de repetição, né? Por repetição, nós vamos imprimindo na alma conhecimentos, valores. E então a gente pode pensar, por essa lógica que a pedagogia nos oferece, que a cada nova reencarnação, a cada novo período de infância em que a alma, o espírito é submetido, ali ele está acessível a se forjar, a se modificar, né? Ele está acessível à influência dos pais, das mães, dos responsáveis de modo geral, a podar aqueles valores que não devem ser cultivados, as más tendências, né? E estimular aquilo que é de potencial positivo, para o bem, as virtudes, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, é indispensável, como a questão nos sugere, nos diz, né, que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Essa contribuição, ela tem que ser contínua e operante dos pais, né, para estar atento a essas tendências que devem ser trabalhadas, né, positivamente, e aquelas que devem ser removidas. Então é como um jardineiro que está cuidando do seu jardim. Né? Ele está atento a tudo aquilo que não deve crescer na terra. Ele vai fazer a poda, ele observa, né, a formação da árvore e ele vai retirar justamente aqueles galhos que não são necessários, que não vai dar a beleza necessária para aquela árvore. E assim os pais também com relação à educação dos seus filhos. É necessário estarmos atentos a essas más tendências. E aí é o grande desafio de sermos pais, de sermos mães, porque a vida na Terra, ela nos oferece muitos convites. E é muito fácil nos distrairmos nessa caminhada. E aí é o desafio dos pais, de estar conseguindo conciliar todas as obrigações que a vida na Terra nos exige, sejam elas o nosso próprio desenvolvimento, a questão da sobrevivência, a busca pelo dinheiro, né, a busca pelo um posicionamento dentro da sociedade e estarmos focados, atentos às necessidades no núcleo familiar. Aquele ditado popular que diz, então, que é de pequeno que se torce o pepino, tem a sua razão de ser, não tem? Tem. Eu acho que é importante a gente complementar o que o Kleber falou, porque dá para se dizer até que é um período de reset, né? De resetzinho, é o período da infância que a gente pode, a partir dali, começar de novo, né? E acima de tudo, eu acho que a gente consegue sim educar pela palavra, falando, mas o exemplo é fundamental. E aí vale para todos, né? Aí vale para todos nós, porque quando a gente busca a nossa transformação, a gente sabe que é difícil. Todos nós temos os nossos defeitos, nossos desafios, né? As nossas dores. Mas esse exemplo desse serzinho que está iniciando, né? Esse espírito irmão nosso de caminhada que está iniciando o seu processo, ele vai se espelhar naqueles que estão mais próximos. E interessante a gente refletir sobre essa questão que o Rafa fala do exemplo, porque e o desafio que nós falávamos anteriormente. Hoje é muito fácil nós, os adultos, dentro de uma família, estarmos focados às necessidades que a vida física materiais, né? Exige, as necessidades materiais, né? Então, muitas vezes nós estamos focados na busca dessas questões, né? E, consequentemente, os nossos filhos, eles estarão sendo educados, pautados por esses valores também, né? Então, muitas vezes, é uma vida inteira buscando atender às necessidades materiais. E daqui a pouco, a família, um ente da família é acometido por uma doença grave,
ou mesmo alguém desencarna, seja a própria criança, ou um pai, ou enfim, um familiar vem a desencarnar, volta para o mundo espiritual. E aquelas pessoas, incluindo as famílias, elas não estão preparadas para enfrentar aquela situação de uma forma emocionalmente adequada, correta, tranquila, né? Então, essa questão de se buscar o equilíbrio entre as questões materiais e as questões espirituais é indispensável. Mas se é difícil, a doutrina espírita também ela vem nos trazer alguns recursos para que possamos lidar com essas demandas que realmente não são fáceis de lidar na vida, né? E um dos recursos que nós temos com a doutrina espírita é o culto do Evangelho no lar. Eu gostaria de destacar isso aqui, porque é um momento em que a gente para com os filhos para conversar, para apresentar Jesus às crianças, para falar de Deus, para falar da vida e para falar da morte, para falar dos valores que são imperecíveis, os valores da alma. E é um culto simples, que a gente pode fazer uma vez por semana, onde a gente faz uma prece, uma leitura edificante, e reúne a família, reúne as pessoas que estão na casa naquele momento, quem queira, logicamente, né? E ali nós começamos a trabalhar a criança do seu aspecto moral, porque a criança vai ser mais impressionada no seu aspecto intelectual na medida em que vai amadurecendo. Mas o exemplo dos pais que pelo menos naquele dia da semana, reúnem a família para fazer uma prece em conjunto, para falar sobre os preceitos de moral do Cristo, para falar de Deus, esse exemplo edifica-se na criança pela repetição, né? Então, é importante a gente buscar esses recursos para conseguir lidar com as questões materiais e as questões de ordem moral e espiritual. Kleber, eu acho que é tão importante essa tua fala, porque é uma coisa que me marcou muito, né? Nós como pais, que a maior herança que a gente pode deixar a nossos filhos é esse direcionamento a Deus. É essa religiosidade, né? Não falando de religião, mas religiosidade, porque a gente sabe que tanto a questão intelectual e material, que a gente sabe que é importante, mas essa questão moral, essa questão de religiosidade vai dar o suporte necessário a eles, talvez na sua caminhada, nos momentos de maior dificuldade. Talvez é ali que eles vão lembrar desses momentos no Evangelho no Lar. Talvez quando eles já não estiverem mais na família, é essa herança que eles vão ter, em que eles podem recorrer a uma prece, recorrer ao seu anjo guardião, aos espíritos que o protegem. É essa religiosidade que Deus tem um direcionamento a todos nós, e Ele tendo essa noção, essa fortaleza interior, né, que Ele pode aí adquirir força para enfrentar os seus problemas, eu acho que é fundamental. E para isso não precisa nem ser espírita, né? Acho que a educação moral religiosa ela é tão importante que vocês me fizeram lembrar uma pesquisa que foi realizada, que o Rossandro também diz numa palestra dele, que a educação moral religiosa na infância, ela atua como uma vacina, né? Que protege a criança, ou pelo menos prepara ela para enfrentar os desafios na vida, como adolescente, como jovem, como adulto. E aí essa educação moral, ela é de qualquer religião, né? Como o Kleber falou, a importância do Evangelho no Lar. Gente, Evangelho no Lar, quem é espírita, sabe como funciona o Evangelho no Lar, a gente fala muito disso nas casas espíritas. Mas quem não é espírita, vai fazer o seu momento do culto no lar, de abrir a Bíblia, de ler um trechinho. Eu costumo usar, quando a gente está na casa de meus pais, a gente usa o Novo Testamento, pega lá as parábolas de Jesus, diz o que você entende dessa história que Jesus contou. E deixa a criança participar também. Porque é a partir daí que ela vai sentir a vontade de querer conhecer Jesus, de querer se aproximar desse que é o nosso modelo e guia, né? Então, eu até vim com a camiseta, mas não dá pra ver aí. A gente tem tanto super-herói, né? Que a gente admira. O Pantera Negra, o Homem-Aranha. Mas qual é o maior super-herói que existe pra uma criança? Às vezes é a figura do pai, da mãe, mas a gente tem que trazer Jesus pra dentro do lar. Dizer assim, Jesus é um baita super-herói. Uma vez numa aula de evangelização infantil, uma criança disse assim, olha que maneiro, né? Jesus andava sobre as águas, explicando aquela passagem que ele também acalma a tempestade. Aí
um aluno me disse assim, mas Jesus não sobe as paredes que nem o Homem-Aranha. Eu falei, não acredito. Porque a criança tem essa criatividade, você tem que trazer a favor de você. Tem. E é exatamente o que os meninos falaram. Também a repetição. Esse Deus tão bom e justo. Ele já tem a pedagogia não é nem nossa, é divina da repetição, não é? Exatamente. A pedagogia da repetição Quantas vezes nós erramos, é né? divina. Quantas vezes Deus nos permite reencarnar? Já pensou se ele dissesse, não, você tem uma chance só e já era? E aí? Mas a repetição, né? O reencarnar é uma nova chance de começar de novo, só que um pouquinho melhores, sempre um pouquinho melhores, né? Exato. E assim, se a gente observar também o Evangelho segundo o Espiritismo, que também é uma das obras básicas da doutrina espírita, ela traz os conceitos, os preceitos de moral do Cristo. E lá tem uma mensagem intitulada O Ponto de Vista. E é aí que muitas vezes na vida material a gente se perde, porque o nosso ponto de vista está desfocado. Focamos para a vida presente unicamente. E esquecemos que nós estamos aqui de passagem. Então nós educamos os nossos filhos, muito embora às vezes estejamos inseridos numa crença religiosa, mas na prática, muitas vezes, nós assumimos uma postura materialista, pensando que a vida é apenas o aqui e o agora. Não nos preparamos e, consequentemente, não preparamos os nossos filhos para a vida real, que é a vida espiritual. Então, estamos focados, olhando apenas para as necessidades materiais. E isso faz com que a gente acabe se perdendo do caminho e não dando a devida importância para essas questões que acabamos de falar, para os valores morais, para a espiritualidade, a religiosidade, como o Rafael bem falou aqui, né? E é o que, na verdade, a gente vai precisar, é o que, na verdade, esse é o objetivo da vida, desenvolver os valores intelecto-morais e não desenvolver recursos materiais tão somente. É claro que é importante e indispensável que possamos desenvolver a nossa economia, nos manter, né, ter a condição de sobrevivência aqui na Terra. Carecemos disso, né? Mas nós não podemos perder de vista o que de fato viemos fazer aqui. Nós viemos para experiências evolutivas. E aqueles filhos que estão sob nossa guarda, nossa tutela, eles também vêm com esse objetivo. E talvez a maior missão dos pais está justamente nesse contexto, de ajudar esses espíritos que estão reencarnando a desconstruírem uma visão materialista e começarem a abrir a mente, abrir os olhos, abrirem o seu coração para o Cristo, para Deus, para as verdades da vida, que são as verdades espirituais. Então, não é um assunto simples, não é uma questão apenas de reflexões religiosas, é uma questão de ordem prática no nosso cotidiano. Verdade. É aquilo que o Rafa falava também no começo, né? Não são folhas em branco. A gente tem que estar com o olhar atento para identificar as tendências. Para daí, a partir desse ponto de vista, né, dilatado, ampliado acerca da criança que nós estamos convivendo, porque aqui a gente sempre reforça que a missão maior é sempre do pai e da mãe, né? A maternidade e a paternidade. Mas todos aqueles que convivem com crianças, de maneira direta ou indireta, são responsáveis, né? São corresponsáveis pelo desenvolvimento dessa criança. Identificar tendências, porque a gente sabe que tem criança que já tem uma tendência mais doce, mais meiga, tem aquela criança que já tem uma tendência mais egoísta, né? Mais orgulhosa, e a gente tem que estar vigilante, observando isso, porque quando a gente fala da árvore, que o Kleber citou, né? Tem que saber podar. Se é uma tendência ruim, que a criança já tem a tendência assim, não quero dividir meus brinquedos. Tem momentos que é natural, né? Mas você tem que ficar atento se esse comportamento se repete. Bom, se perceber que há uma tendência para o egoísmo, para a inveja, para falar mal do amiguinho, tem que corrigir. Por outro lado, se eu percebo que a minha criança, ela é mais tímida, mas ela tem um potencial tão bonito, você tem que saber adubar. Tem que saber elogiar a criança também, porque às vezes a gente fica tão preocupado em podar as más tendências, que a gente esquece que cada criança é um espírito único, cheio de potencial, né? E olha, esse programa hoje vai longe, porque a gente tem tanto para falar, estamos muito felizes com esse tema e convidamos você, amigo ouvinte, para participar conosco. Já estão nos acompanhando, nos assistindo e mandando o seu bom dia. Os nossos amigos, a dona Iraci, a Sara, o seu Nelson de Souza, a Fran, um beijo para a Fran.
A Sônia Concato, que nos diz gratidão aos trabalhadores, levando a todos o conforto da palavra espírita. A Cirlei Sense, a nossa amiga Sandra Moraes, bom dia, obrigada por mais um aprendizado. A nossa amiga Sandra Cúcera, que está se recuperando, também nos acompanhando pelo Facebook. A Ivone, a Graciela, o Larson, a nossa amiga Lia, a Jacinta, a Adriane. Hoje nós estamos, como a gente diz assim, bombando, pessoal. Isso é maravilhoso. Maria Campos, um abraço, amiga querida. O Eroni, a Juleide, o Ailton Correia, que acompanha o nosso programa lá de Tubarão, pertinho do litoral, no litoral de Santa Catarina. A Nilva, enfim, a Odete, a Isabete, a Samara. Estamos, assim, muito, muito felizes com as participações. E aqui, a Lia até coloca: já respondi na evangelização infantil que Jesus é quem guia a bondade e o heroísmo dos super-heróis. E é bem isso aí, né? Na evangelização a gente tem que trabalhar esses dois aspectos, né? Moral e também trazer para a realidade da criança, com o lúdico, com tudo isso. A Kelly Caon também coloca gratidão por esse tema e pela forma como nos lembram da nossa tarefa com os pequeninos. E é uma tarefa tão importante, né? Aqui nós temos no estúdio o Rafa, que tem os seus filhos, o Kleber com seus filhos, eu também tenho. Kleber e eu também trabalhamos na evangelização infantil. Então, assim, é um desafio trabalhar com crianças porque perpassa exatamente o que nós falamos, né? Os três aqui, o exemplo, né? Exato. Não adianta eu ir lá e fazer um discurso grandioso falando de Jesus se o meu exemplo não estiver envolvido nessa energia. Que aí cabe a transformação de nós mesmos, né? Tarefa tão difícil. Até porque eles estão atentos, né, aos nossos exemplos. E quando o nosso discurso é diferente do exemplo, eles nos cobram. Os filhos, eles falam: ah, mas lá no centro espírita você falou uma coisa e agora você está fazendo outra. Né? Ou, enfim, eles não relacionam, falam: é correto fazer isso? Eu não teria que estar usando o cinto de segurança enquanto o carro está em deslocamento. Então, é através realmente do exemplo que nós damos, que nós ensinamos muito mais do que as palavras que nós lançamos aí para eles. Né? E às vezes esse filho que nos coloca o dedo na ferida, ele é o melhor filho que tem, porque além de nós termos a missão de ajudar no desenvolvimento dele, ele também vem para nos ajudar, para nos desafiar a ser melhor, né? É um engano quando a gente pensa assim que aquele filho difícil, ai meu Deus, porque o Senhor me deu esse filho difícil, eu não vou conseguir. Não, se Deus te deu um filho que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade para lidar com algum aspecto, é porque você, pai, é capacitado para isso. É porque você, mãe, tem condições. Às vezes também não é o pai e a mãe, né, Rafa? Às vezes é um familiar que acaba tendo a responsabilidade de criar, de educar as crianças. E aí? E aí que se caiu na sua mão, né, é porque você tem condições, sim. Porque há um planejamento, não há um planejamento? Que é o que a gente vai falar agora, Rafa. É comum quando a família está esperando a chegada de uma criança fazer todo um planejamento. Às vezes acontece de vir sem muito planejamento, né? Mas, em geral, a gente se prepara materialmente, prepara o quarto, quando é o bebê que vai chegar, faz chá de fralda. Às vezes, quando é a adoção, também se prepara psicologicamente, emocionalmente, materialmente, para o momento da adoção, né? Para uma criança que chega na família. Que não é o acaso, né? A adoção. Nunca é por acaso, isso a doutrina nos explica. E aí a gente fica pensando assim, além desse preparo material, existe também um preparo espiritual para a chegada de uma criança numa família? Sim. Existe, e existe sim esse planejamento no mundo espiritual, como a gente vê em inúmeras obras que relatam, né? Essa, até mesmo dá para se dizer, essa reunião que acontece no mundo espiritual. Então, a gente sabe de todo o planejamento, de todo o envolvimento do plano espiritual, os mentores da família, os anjos guardiões que são destinados a cada um de nós. Então, eles, com a presença do Espírito reencarnante e com os pais, né, geralmente pai e mãe, utilizando até de estado de desdobramento, né, do período de sono, há uma reunião, há um momento em que esse encontro se fortalece pelo fato de haver o pedido até mesmo do Espírito reencarnante, o auxílio desses pais, para que a mãe, né, que doa o seu próprio corpo físico para receber esse espírito, então
há um planejamento em que não há nada pré-determinado, que é algo que vai acontecer de forma fixa, mas há, assim, algumas diretrizes básicas, alguns acordos em que o auxílio mútuo a superar as dificuldades daquele espírito que vai vir, que tem, né, como espírito imortal, os seus desafios, né, as suas provas que serão relacionadas nesse seu período de reencarne. Então, esse vínculo da família a gente sabe que não é por acaso. Então, sabendo que esse espírito sempre vai ter algo de positivo, tratando-se de almas afins, né, mas também pode ser espíritos que existe um vínculo que, entre os pais, que foram criados até de forma negativa, que pelo amor e pela bondade divina, com o reencarne, com essa nova oportunidade, podem ser desfeitos. Então, a bondade da reencarnação é tão dadivosa que a gente sabe que ali podem surgir, pelo um amor de pai, um amor de mãe, esse desenlace desses desafetos que foram feitos até mesmo no passado. Então, nessa questão do planejamento, Rafa e Pola, é interessante a gente pensar assim, na questão nossa aqui, dos homens, né? Encarnados, do espírito encarnado. Todas as coisas que nós vamos realizar, ela antecede um planejamento, né? Quando nós vamos constituir a nossa família, como a Pola falou, a gente vai fazer uma organização prévia para receber, né? Normalmente é assim que acontece, né? Salvo exceções, às vezes, que ocorrem situações inesperadas e a gente não se preparou, né? Mas a gente vai receber a criança, então a gente se prepara. Nós vamos realizar uma viagem, nos preparamos, a gente vai se precaver daquilo que a gente vai precisar, a gente imagina o local, enfim, quais os recursos necessários para chegar até lá e realizar aquilo que é o nosso objetivo. Para nós que somos imperfeitos, a gente tem um nível de organização, imaginemos então para os espíritos que são responsáveis por ajudar o progresso do nosso planeta. Esses espíritos, esses mentores espirituais, né, os nossos anjos guardiões, que são espíritos mais desenvolvidos intelectualmente e moralmente do que nós que aqui estamos. Então a gente sabe, né, que realmente cada nascimento ele é planejado, ele é preparado antes, muito embora às vezes não seja conscientemente programada aquela gestação. Mas existe todo um planejamento e o espírito ele vai acessar o corpo físico após uma preparação no mundo espiritual. Então, nós podemos entender, de acordo com a doutrina espírita, que é realizado de fato um estudo, muitas vezes até prolongado, das reais necessidades daquele espírito reencarnante. E aí, esse planejamento ele vai definir várias coisas. Por exemplo, o local onde ele vai reencarnar, o país em que esse espírito vai reencarnar, o contexto social em que ele será inserido, o agrupamento familiar desse espírito, as ações, os acontecimentos mais importantes, o dia da encarnação, o período provável da desencarnação, a característica de trabalho que ele poderá realizar, dificuldades, doenças ou acidentes ou outros problemas que ele poderá passar. Então, é claro que nada é fatalístico, né? Não é um destino assim fechado. Exato, existe a escolha de cada um antes e durante o momento da encarnação. Mas todo esse planejamento, ele visa o crescimento espiritual nosso, né? Existe sempre essa programação da parte dos espíritos superiores. E quando nós temos condições intelectuais e morais de acompanhar essa programação, esse planejamento, nós muitas vezes escolhemos algumas provas, algumas dificuldades a se passar, enfim, as questões da vida que nós vamos ter aqui, né? Então, às vezes a gente vem, encontra o desafio, encontra a dificuldade e reclama. Mas eu não pedi para nascer, né? Por que eu estou passando por isso? Nós estamos esquecidos, mas nós pedimos tudo isso, né? Muitas vezes imploramos para nascer. Imploramos para nascer. Então a gente vê, às vezes, filhos dizem,
eu não nasci, eu não queria essa família, eu não pedi para nascer, vocês têm a responsabilidade perante a mim. Não, a gente tem, mas você pediu e implorou para nascer. Porque a gente sabe no plano espiritual a dificuldade que é, né, obter essa oportunidade de reencarnação. Então são muitos espíritos, né, que necessitam, como todos nós, essa oportunidade. Então cabe a nós aproveitá-la muito bem, né, que aqui estamos. E também esses espíritos que nos foram confiados. E na reencarnação, então, não existe erro de endereço, né? Se você nasceu nessa família, fique tranquilo. A cegonha não entregou o pacote no lugar errado. Tá tudo certo. Tá tudo certo, os vínculos são muito bem planejados. Bem planejados. Sempre esse espírito que está vindo tem alguma ligação conosco. Então, a gente sabe que o auxílio é mútuo, né? Eles a nós e nós a eles. Gente, e nós precisamos lembrar que planejamento não é aquele encarceramento do negócio, né? Vai ser assim, PT Saudações. A gente planeja uma viagem, mas a viagem não sabe como é que vai ficar no final, como o Kleber disse. A gente se prepara. Quando o espírito vai reencarnar, vai chegar, ele se prepara, ele planeja. A família aceita, né? Chegou. Só que aí chegou e às vezes a gente pensa assim, poxa, mas teve todo esse planejamento e tem pais, mães, familiares, avós, pessoas que convivem, que às vezes tem certas antipatias entre os pais e filhos, entre os conviventes, né? Sabe? É quase chega uma sensação assim de repulso ou de não aceitação. E aí a gente pensa, dentro da lógica da doutrina espírita, então por que existem essas antipatias se houve um planejamento, né? Kleber, você poderia nos ajudar a pensar em relação a isso? Sim, a gente pode pensar nessas relações familiares, né? E aqui falando de relação entre pai e filho, mais objetivamente, né? Assim como existem, logicamente, essas antipatias que a gente vê, né? Casos que às vezes levam a situações extremas, né? De até mesmo de... A gente vê no noticiário que às vezes o filho matou o pai ou a mãe, ou vice-versa, né? Pode chegar a esses extremos, né? Assim também existem os casos de simpatias, né? Entre as almas, como aqui já foi sugerido, falado, né? E o Rafa até mencionou antes a questão dessa simpatia e às vezes ela acontece ainda na vida uterina. Às vezes a gente percebe, né, é um assunto que a gente vai abordar também daqui a pouquinho, mas dando já uma introdução, às vezes na gestação a mãe desenvolve pelo esposo, né, a esposa pelo esposo, um sentimento de maior afinidade, parece que ela ficou mais apaixonada pelo marido, né, ou então o contrário, uma repulsão sem explicação, então é uma sensação estranha de se explicar intelectualmente falando, né? Mas a doutrina espírita ela vem nos ensinar, né, que muitas vezes aqueles espíritos, ou aquele espírito que está reencarnando, ele recebe ali uma oportunidade para um reajustamento com alguém naquela família. Então, muitas vezes, durante o nosso processo evolutivo, em sucessivas encarnações, reencarnações, nós vamos criando desafetos com outras pessoas, problemas, e aí vamos alimentando sentimentos de rancor, o sentimento de raiva, o sentimento de ódio, pelas experiências negativas na convivência, né? E chega um momento em que o espírito um pouco mais suscetível ao perdão, ao entendimento, aos reajustamentos, Deus oportuniza uma oportunidade de convivência, né? Nem sempre essa convivência vai ser dentro da mesma família, porque às vezes o nível de antipatia é tão grande que não seria possível, né, viver ambos no mesmo teto, né? Mas quando já é possível, quando os mentores espirituais percebem que ali já pode acontecer uma reencarnação no mesmo grupo familiar, no mesmo agrupamento familiar, aí reencarnam-se espíritos em fase de reajustamentos. Aqueles espíritos que em uma outra vida, em um outro momento, em uma outra oportunidade, eles eram inimigos, né? Eles degladiavam-se, enfim, houve processos de enganação, de traição, de morte, muitas vezes. Com o passar do tempo, no mundo físico e no mundo espiritual, esses sentimentos eles vão se diminuindo até que o espírito encontre a condição de perdoar.
Ele está propício a isso. Não que ele vá conseguir fazer naquela vida, né? Mas aí Deus coloca os dois na mesma família, às vezes com um pedido. A gente encontra isso muito na obra de André Luiz, nas psicografias de Chico Xavier, né? Em casos clássicos de espíritos reencarnantes que tinham problemas com alguém da família e justamente reencarnam ali para os reajustes. Então, às vezes é o filho ingrato, né, intolerante, os pais fazem de tudo e não conseguem encontrar naquele filho um ato de gratidão, de afetividade, de amorosidade. É um filho que se desenvolve com várias dificuldades no trato com esse familiar específico, né? Então, a gente entende aí que, como a gente falou, nada é por acaso, é uma oportunidade que nós encontramos do reajustamento. E isso se identifica na infância ainda, muitas vezes. Quando é criança, é pequenininho ainda, tá começando a se manifestar, já apresenta uma aversão ao pai ou à mãe, né? Primeiramente, cabe aos pais a primeira responsabilidade em trabalhar esses sentimentos. Porque também o pai ou a mãe pode ter esse sentimento com relação à criança, essa aversão. E é preciso que a gente identifique isso e trabalhe isso, né? Não aumentar esse sentimento, querer o distanciamento, né, para evitar daqui a pouco algum problema maior, mas sim tentar trabalhar esse sentimento de modo que nós consigamos, com o passar do tempo, diminuir esses sentimentos de rancor e de ódio que a gente não consegue explicar, né? Então, é na convivência contínua, onde os pais vão tentando se aproximar com todo carinho, com todo amor, com muita tolerância e compreensão, desenvolver nos filhos alguns valores, né? Valores que serão úteis na vida do adolescente e na vida desse filho quando ele for adulto. Para que quando ele for adulto, ele esteja um pouco mais suscetível ao perdão, né? E aí que a gente vê a bondade divina, né? Que coloca exatamente essas pessoas, às vezes como pai, como filho, como mãe, como filho, para poder fazer esse resgate. Isso me faz lembrar que às vezes algumas pessoas até pensam assim, o que será que eu fui numa vida passada do meu filho e da minha filha para reencarnar desse jeito que a gente tem... E algumas pessoas até pensam em fazer regressão para saber. E eu fico pensando, cara, se Deus te deu a oportunidade de você voltar assim, né? Uma oportunidade nova, zerado, por que você vai querer mexer em algo que Deus, com a sua sabedoria, já deixou guardado? Então, assim, me fez lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata do honrar vosso pai e vossa mãe, justamente da ingratidão dos filhos, que é uma prova moral dificílima para os pais, a ingratidão dos filhos. E tem uma frase lá que está escrito assim, ó, é como se o espírito comunicante estivesse dando uma sugestão, né? Ele diz assim, alma querida, um de nós foi culpado de algo que aconteceu no passado. Então, não importa quem foi o culpado. Vamos aprender a amar, a perdoar e a conviver agora. Se a gente percebe essa antipatia, não nos cabe saber o porquê da antipatia. Nos cabe, sim, aprender a amar cada vez mais aquele que às vezes é o mais difícil. E eu acho que cabe aos pais, né, nesse intuito de não esperar também a gratidão dos filhos, né? Eu Perfeito, acho que é algo que não necessita. Se os pais deram toda o seu amor, o seu carinho, fizeram tudo o que podiam com a consciência tranquila, a sua missão está plena. Então cabe a cada um, às vezes até por causa desses vínculos, até mesmo que o Kleber disse, que são ainda difíceis de serem desenlaçados, né? Então não precisamos esperar a gratidão. Façamos tudo o que podemos, né, diante daquela questão moral, do carinho, de consciência tranquila, que a nossa parte estará bem completa. É isso aí. Paula, ainda assim, explorando um pouquinho esse assunto que é muito interessante, uma coisa pertinente, que tem a ver com o que o Rafael falou, às vezes, dentro de um agrupamento familiar, se reúnem almas simpáticas, afins, que já estão já conseguiram conquistar alguma elevação moral, e eles aceitam naquela família receberem algum espírito que ainda não está naquele estágio evolutivo.
algum espírito que ainda moralmente não avançou muito e precisa, através da convivência com espíritos um pouco mais avançados moralmente, ele possa se modificar. Né? Então, às vezes a gente vai encontrar um familiar dentro do grupo familiar ali, uma pessoa que apresenta tendências que não condizem com o restante da família. A gente fala, é o problema da família, enfim, né? Então, esse ser ali, ele está ali não para ser rechaçado, para ser discriminado, para ser julgado. Ele está ali para crescer, para poder receber aquilo que nós devemos e podemos oferecer para ele, de exemplos, de orientação, mas principalmente de compreensão, de tolerância e de amor. Então é importante a gente pensar nisso, que quando nós temos problemas na família, se afastar do problema não vai resolver, né? Afastar aquele ente da família não vai resolver. O melhor é tentar lidar com a situação, oferecendo tudo de bom que nós já conseguimos edificar em nós. E sem aquela ideia falsa de que vamos resolver tudo em uma vida só, né? Exato. Às vezes precisa de várias, então tenhamos paciência. Pessoal, a todos que nos acompanham, lembramos que você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó. Esse programa que vai ao ar todos os sábados das 8 às 9. Queremos agradecer a participação dos nossos amigos ouvintes que nos colocam vários comentários aqui, meninos. A Kelly Caon que coloca... o exemplo não é a melhor forma de ensinar, o exemplo é a única forma de ensinar, aquele valor concreto, né? E o Marcelo, ele ainda coloca, bom dia, gratos a vocês pela dedicação ao esclarecimento, a família é a célula mãe e intocável de toda a sociedade, de fato, a gente tem que valorizar muito essa instituição, a família, né? A nossa amiga Kátia Caon, ela coloca, uma pena que não cheguei no início, mas fica tranquila, Kátia, que dá para acompanhar os outros programas e o início desse, para quem perdeu, pelo próprio Facebook, na página do Hora Espírita Chapecó, ou no YouTube. A gente lança o vídeo no canal do YouTube, geralmente durante a semana, então quem perdeu pode acompanhar pelas redes sociais. E ali, é claro, nos coloca uma frase bem importante. A família cabe a responsabilidade da construção desse espírito que lhe foi confiado. Todos seguem na evolução da aproximação com Deus. Então, todos nós estamos no processo, não é só a criança. Nós, adultos, também estamos no processo. Nós estamos nos retroalimentando uns dos outros, né? A Mona Lisa Hack, um abraço para essa amiga querida. Ótimo programa. Enfim, gente, antes de nós continuarmos, nós queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, que permitem que a gente possa todos os sábados estar aqui, divulgando a doutrina espírita, debatendo temas tão interessantes. E por isso, agora que o nosso programa já está se encaminhando para o final, já está dando aquele sentimento de quero mais, vamos ouvir o recadinho dos nossos apoiadores, a Escala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Retornamos ao programa Hora Espírita, hoje com os nossos amigos Rafael, da Casa Bezerra de Menezes, o Kleber, da Casa Gotas de Luz. E estamos falando sobre a infância. Já falamos bastante sobre o planejamento reencarnatório, né? Nascemos no endereço certo, falamos da importância da infância como a fase em que a criança está mais acessível à educação. E pensando justamente na fase da infância, quando começa uma nova reencarnação, será que a fase da vida uterina lá, do feto, na barriga da mãe, já é importante também? Como é que funciona? Como que a doutrina espírita vê quando começa a reencarnação? Qual fase? Na vida uterina também é importante? Como
a gente aproveitar ao máximo essa experiência? Sem dúvida, né? Sem dúvida, começa, né? A gente sempre fala que começa-se a reencarnação na concepção, né? Então, quando há ligação do espermatozoide ao óvulo feminino, há também o vínculo fluídico do espírito reencarnante, né, que se começa nesse momento da concepção, se estreita até o nascimento e continua-se mais ou menos até o término da reencarnação nos 7 anos, né, nesse processo físico, né, processo biológico, em que o espírito pleno se dá lá praticamente na maioridade, né, com toda a sua carga psíquica. Mas, falando desse início, desse estágio de gestação, como é muito importante que há, através de tudo que a gente já falou, que há aquela reunião, aquele planejamento. Então, quando há essa ligação fluídica entre o espírito da mãe e o espírito reencarnante, ali uma simbiose, até mesmo fluídica, de sentimentos, que a gente vê toda a alteração hormonal, né, toda a questão da gestação que a mãe sofre. Então isso tem influência sim daquele espírito que vai reencarnar. Então, como é um momento importante para a mãe, para a família, de aceitação daquele espírito, de dizer que ele é bem-vindo, de dizer que ele vai ser muito bem recebido, que dá todo o apoio em pensamento, em prece, né? Porque aquele espírito está totalmente atuando, ele está do lado, muitas vezes do lado da mãe. Eu nunca me esqueço de um comentário da Nete Guimarães, que ela fala de um problema psicológico que foi resolvido depois de um bom tempo, mas que se foi começado nesse período de gestação, em que o espírito assimilava totalmente o ódio daquela mãe, às vezes na questão de uma gravidez indesejada que era no momento e que só foi resolver depois de um tempo. Então, isso é muito importante, a gente dar essas boas-vindas ao espírito, dizer que ele vai ser muito bem quisto, que ele vai ser muito bem amparado, né? Então, é extremamente importante essa simbiose que há entre a mãe e o espírito que vai reencarnar. Paula, isso aí é importantíssimo, a gente tem que falar. Às vezes, a forma como a concepção aconteceu não foi esperada, não foi desejada, e há até um sentimento, muitas vezes por parte da mãe, de rejeição. Mas importante, diante de tudo aquilo que a gente conversou aqui, a doutrina espírita nos oferece de informações, que talvez se a forma como a concepção aconteceu não foi como gostaria, o espírito que ali está vinculado é um espírito que não sabemos quem é, né? Não sabemos as relações que existem. Pode ser que ali se encontre um espírito muito simpático àquela mãe, àquela família, alguém que vem para somar, para ajudar. Então, se o processo, como a concepção aconteceu, não foi como se esperava, não foi programado, mesmo assim é importantíssimo manter a gestação, não abreviar essa gestação praticando o aborto, porque ali é um espírito vinculado àquela mãe, àquela família, por um planejamento. Existe um planejamento, são laços espirituais que atraem aquele espírito para junto daquele núcleo familiar ou daquela mãe. Por isso, somos totalmente contra o abortamento, né? Perfeito. O espiritismo é totalmente contra, por causa de toda essa vinculação e esse entendimento do plano espiritual que dá esse período de reencarnação, de gestação. Justamente pelo espiritismo conhecer, né, compreender que a concepção já é o momento da ligação, o espírito já está vindo, ele já está ali, né? Ele já está na expectativa de ganhar uma nova oportunidade, às vezes, né, por não saber que já está essa conexão, algumas pessoas defendem o aborto. Então, por que o espiritismo diz que o aborto não? Por quê? Porque a gente sabe que o espírito que está chegando, ele quer nascer. E aí, se você impede essa vida, às vezes cria um laço, né, de antipatia que vai ter que ser resolvido no futuro. Isso. Então, é tão importante valorizar a vida que vem,
porque realmente a reencarnação é uma bênção. É uma bênção. Nós precisamos nascer para aprender. É como aquela criança que está fora da escola e consegue uma vaga. Aí a diretora vai lá e expulsa. Não, deixa a criança, ela precisa ir para a escola da vida, ela precisa aprender. Exceto, claro, né, a gente sabe, a doutrina espírita no próprio Livro dos Espíritos coloca. Exceto quando há risco de vida para a mãe, né? Então, nesses casos, tem que se preservar a saúde e a vida da mãe. A espiritualidade está acolhendo essa situação. Né? Mas, e mesmo diante desse caso, né? Que nós estávamos falando agora em relação ao aborto e da valorização da vida. A gente se pergunta também, poxa, mas se a reencarnação é uma bênção, certo? Se a gente quer nascer, se a gente quer aproveitar, algumas pessoas podem se perguntar assim, tá, mas então por que Deus permite essas reencarnações tão curtas? Algumas crianças que vêm e dão aquela passadinha na família e voltam para o mundo espiritual. Por que isso acontece? Kleber, você poderia nos ajudar? Pergunta difícil para responder em tão pouco tempo. É verdade. Eu acho que nós temos poucos minutos agora, né? Temos 2 minutos. A doutrina espírita é o Consolador prometido. Né? É um recurso que Deus coloca a nosso acesso para que a gente possa compreender o sentido real da vida. Né? Então, quando há uma desencarnação de uma criança, não há talvez um sentimento de infelicidade maior para uma mãe, para um pai, dentro daquela família. Né? Mas aquela criança, ela não é uma criança, ela está criança como foi falado. Então é um espírito que já tem uma história e, como a gente falou, no plano reencarnatório já foi definido o retorno dessa criança para o mundo espiritual, indiferente da maneira e das circunstâncias como aquilo aconteceu. Isso é necessário para o próprio espírito, que muitas vezes precisa passar por aquele curto período de vida ali, que pode ser alguns dias, algumas semanas, alguns meses ou alguns anos, para que ele consiga resolver questões, pendências de ordem espiritual, como também uma provação para os pais, diante daquela dor, daquele sofrimento, porque também a doutrina espírita nos ensina que a dor, as infelicitações que passamos, elas constroem em nós ensinamentos e aprendizados. Né? Então, não está nada errado, tudo está sob a supervisão de Deus, sob o controle de Deus. Né? E essas crianças, elas são acolhidas pelos mentores espirituais, pelos espíritos familiares que antecederam a partida, às vezes é uma vozinha, é uma tia. Existe um livro muito bacana que a gente pode levar para as crianças, que é A Mensagem do Pequeno Morto, do espírito Nélio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Fantástico, um menino de 14 anos que desencarna por uma doença e ele escreve uma carta para o irmão dele que ficou no mundo físico, contando que ele foi acolhido por uma tia, depois encontrou a avó, depois ele foi matriculado numa escola, onde ele foi aprendendo ali a entender a vida de uma forma mais ampla. A vida continua no mundo espiritual. E a criança, e o espírito que está na fase da criança, ele vai continuar nesse estado dependendo da elevação espiritual e moral. Se ele já tem um aperfeiçoamento que faz com que ele tenha um entendimento maior enquanto espírito, logo ele já começa a adquirir novamente a sua consciência de espírito, né, imortal. Então ele não necessariamente precisa permanecer no estágio infantil no plano espiritual. Vai depender do seu desenvolvimento moral e intelectual. Mas as crianças são todas bem amparadas, diga-se de passagem, né? Há colônias especializadas, as obras espíritas nos trazem isso. Há colônias especializadas em atender as crianças. E como o próprio Kleber disse, o mundo espiritual é semelhante ao nosso, né? Se temos uma parte da família que está aqui, uma parte da família está do outro lado. Então, ora nós estamos aqui, ora lá, e é assim que a vida funciona, a gente vai aprendendo e se desenvolvendo aos poucos. Meninos, o debate está muito legal, a gente já chegou no final do programa, passou voando, mas nós convidamos aos amigos ouvintes que têm interesse em conhecer mais da doutrina espírita. Nesse momento de pandemia, algumas casas ainda estão fechadas, mas outras já estão retomando as suas atividades. Então, que busquem as casas espíritas, os grupos de estudo, palestras no próprio YouTube, no Facebook, né, nas páginas do programa Hora Espírita. E aqui, a dona Terezinha, do bairro Bela Vista, pede que a gente diga os endereços das casas espíritas de Chapecó. Então, dona Terezinha, em Chapecó nós temos a Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica no bairro Passo dos Fortes, na rua São Pedro, 453.
ela fica perto da rodoviária. E tem o Centro Espírita Gotas de Luz. Esse já voltou às suas atividades. O Gotas de Luz já está com palestras, o passe, atendimento fraterno. É só procurar a Casa Espírita Gotas de Luz na rua Guilherme da Silva Almeida, nas quartas e aos sábados, né, Kleber? Sexta-feira à tarde. Sexta tarde. Quarta e sexta tarde. Quarta noite e sexta tarde. A Casa Espírita Amor e Caridade, que também já voltou às suas palestras, na segunda-feira, às 19h30, que fica no bairro Palmital, na rua Araucária, 267D. E em Chapecó também temos o Nosso Lar, que fica no bairro Santa Maria, o Leocádio José Correia, que fica na EFAP, e o Seara da Caridade, que fica no Presidente Médici. Esses ainda não voltaram às suas atividades presenciais, então estão com atividades online, e muitas atividades online, né, explorando a tecnologia nesse momento de pandemia. Então, que todos se sintam abraçados, que possam aproveitar as oportunidades, a oportunidade da vida, a oportunidade da tecnologia para a gente estar reunido e ter aí uma vida plena, né? Kleber, você gostaria de deixar as suas mensagens final para os nossos ouvintes, já se despedindo? Agradecer aí esse momento que passamos junto com todos os ouvintes, né? E que a gente possa ampliar o nosso ponto de vista com relação aos reais objetivos que a vida nos proporciona, principalmente no contexto familiar. Um grande abraço, fiquem todos na paz de Deus. Rafa, já dizendo tchau e também deixando suas palavras finais. Gratidão, né? Gratidão por mais uma vez aqui estarmos, aprendermos juntos, entendendo um pouquinho mais dessa nossa responsabilidade como pais, né? E como família, esse núcleo tão especial que nos acolhe e nos pode proporcionar tanto aprendizado. Aos nossos ouvintes, então, agradecemos pelo carinho, pelo acompanhamento, pelas mensagens. Não tem como esgotar um tema tão rico como esse, que é falar das nossas crianças. E convidamos vocês, então, para continuar nos assistindo nos próximos programas. Nos vemos no sábado que vem aqui na Rádio Chapecó. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e um forte abraço. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.